A Apple é líder no mundo da tecnologia há anos, mas as últimas notícias sobre sua suposta espionagem de 1,2 bilhões de pessoas estão arregalando muitos olhos por aí. Estão sendo levantadas questões sobre a extensão de suas práticas de vigilância e sobre quanto de nossos dados pessoais eles têm acesso. Neste vídeo, vamos explorar as implicações das alegadas atividades de espionagem da Apple e o que isso poderia significar para o futuro da privacidade pessoal. Os produtos da Apple sempre foram vistos como o auge da segurança pessoal e da privacidade, com um forte foco na criptografia, nos protocolos de segurança e nas configurações de sigilo. Esse foco em privacidade e segurança tem sido um dos principais pontos de venda da Apple desde o início de seu império, e tem ajudado a torná-los uma das marcas mais populares do mundo. No entanto, recentemente a Apple tem estado sob investigação por uma suposta venda de dados de clientes ao governo chinês. Essa notícia abalou a fé de muitos clientes da Apple, pois parece que seus dados não são seguros, mesmo com a Apple supostamente tomando medidas tão fortes contra o roubo de dados e violações de privacidade. Isso levanta a questão de como isso aconteceu e por que a Apple aparentemente vendeu seus clientes. Para responder a isso, é preciso olhar a história da Apple no contexto de suas recentes ações. A Apple sempre esteve focalizada nesse termo, e até mesmo lutou contra o FBI para manter seus dispositivos seguros. Mais recentemente a Apple tem promovido o uso de seus telefones como dispositivos de escuta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e agora eles estão até ameaçando acessar as fotos pessoais das pessoas. Você, o que acha? Concorda com essas atitudes? É verdade que o iPhone realmente o está espionando? Em caso afirmativo, por que a Apple se voltou contra os seus princípios, que sempre foram o sigilo de todos os clientes? Ou talvez, os clientes não sejam tão importantes assim como parecia? A resposta é que a Apple decidiu se concentrar mais em seus próprios lucros do que na segurança e privacidade de seus clientes. Ao fazer isso, eles permitiram que os dados de seus clientes fossem usados como uma forma de ganhar mais dinheiro. Será? É uma triste verdade que a Apple decidiu comprometer a segurança e a privacidade de seus clientes em seu próprio benefício. Mas, essa boa notícia é que, embora a Apple tenha optado por colocar seus resultados financeiros à frente dos seus clientes, ainda há muitas medidas que os clientes podem tomar para proteger seus próprios dados. Os clientes podem certificar-se de comprar somente dispositivos de fabricantes respeitáveis e usar serviços de mensagens criptografadas para enviar dados sensíveis. Mesmo com o estado atual da segurança da Apple, os clientes devem sempre tomar precauções extras para garantir sua própria segurança e privacidade. A importância do firmware fisicamente embutido em nossos telefones e outros dispositivos já existe há anos, mas uma empresa que tem mantido essa reputação de fato é a Apple. O antigo CEO da Apple, Steve Jobs, era um forte defensor da privacidade, e ele se certificou de que os produtos que eram feitos combinavam com a retórica. Em 2010, Jobs definiu privacidade como pessoas sabendo o que estão assinando, em inglês simples. Junto com seus comentários, veio um conjunto de regras rígidas para a coleta de dados da Apple e como eles os usam. Essa política era para ser precisa e deixar o usuário saber exatamente o que eles vão fazer com seus dados. A diferença entre a Apple e os gigantes da tecnologia de hoje é que os empregos realmente se mantiveram fiéis ao que ele disse sobre privacidade. E infelizmente, Steve Jobs já não está mais aqui entre nós para garantir as nossas seguranças. A Apple tem rejeitado com frequência pedidos que procuram tirar muito de seus dados pessoais e os que sugam para serem usados por razões desconhecidas. Eles têm sido uma das empresas mais consistentes quando se trata de proteger dados de usuários, e isso é algo que pode ser visto em seus produtos. A dedicação da Apple à privacidade do usuário é antiga e é por isso que o firmware é tão importante para seus dispositivos. O firmware fornece um nível extra de segurança e privacidade, ajudando a proteger os dados dos usuários e a mantê-los seguros. Será que os protocolos de segurança são realmente respeitados? É por isso que é tão importante para os usuários assegurar que seus dispositivos estejam sempre atualizados com o firmware mais recente.
Em geral, a Apple tem sido líder no campo da privacidade dos usuários, e sua dedicação à causa é algo que todos os gigantes da tecnologia deveriam se esforçar para imitar. Manter o sigilo é não deixar que os seus dados caiam em mãos erradas nesse mundo. Em 2010, a Apple foi desafiada a provar o uso da sua coleta de dados com um novo programa de identificação chamado UDID, também conhecido como dispositivo único. Os defensores da privacidade criticaram, e a empresa decidiu abandonar o novo sistema que desbloqueava e monitoramento de usuários, e a Apple respondeu removendo o UDID de seu sistema operacional e substituindo por uma versão abreviada e bloqueável. Embora a Apple tivesse inicialmente implementado esse sistema, eles ainda mostraram que estavam dispostos a colocar a privacidade de seus usuários em primeiro lugar. Será mesmo? Ou foi por livre e espontânea pressão popular? De fato, a Apple tem uma longa história de luta contra os pedidos de dados do governo, mesmo em casos de atividade criminosa potencial. O compromisso da Apple de proteger a privacidade dos usuários é demonstrado em suas declarações e políticas de privacidade. Por exemplo, eles fornecem diretrizes claras sobre como solicitar acesso a dados pessoais, e permitem que os usuários optem por não coletar e rastrear dados. Além disso, eles implementaram características como criptografia e autenticação de 2 fatores para ajudar a manter os dados dos usuários seguros. Além das medidas técnicas, a Apple também tomou várias medidas para educar seus usuários sobre seus direitos de privacidade de dados. Isso inclui o fornecimento de guias de privacidade, a realização de workshops, e o fornecimento de feedback através de seu website e canais de mídia social. A Apple também tem falado sobre seu compromisso com a privacidade dos usuários, incluindo uma declaração pública do CEO Tim Cook, e uma série de vídeos com executivos da marca. Em última análise, a resposta da Apple às críticas sobre sua coleta de dados e sistema de rastreamento mostrou que eles estavam dispostos a assumir a responsabilidade por suas ações e fazer mudanças positivas em suas políticas. Esse compromisso de proteger a privacidade dos usuários é uma das razões pelas quais a Apple continua sendo uma das empresas de tecnologia mais confiáveis. Durante anos, a Apple tem lutado com unhas e dentes contra o governo, particularmente contra o FBI, por sua aplicação das políticas de provas. No início de 2016, o FBI quis ter acesso ao iPhone de um suposto atirador em massa, e a Apple se recusou a obedecer. O CEO da companhia, Tim Cook, divulgou uma declaração que delineou o compromisso da Apple com a privacidade de seus usuários, e os riscos potenciais de segurança que teriam surgido ao conceder ao FBI acesso pela porta dos fundos. Será mesmo? A Apple acredita que se fornecesse uma entrada para o FBI teria causado um efeito de abalar a confiança dos seus usuários com a marca. Mas, até onde isso é verdade? Eu não sei. O gigante da tecnologia declarou que nunca criará uma opção para o acesso do governo, e que sempre dará prioridade à privacidade do usuário sobre as exigências do governo. Ao se recusar a ceder às exigências do FBI, a Apple se tornou líder na proteção de dados dos usuários, e defensora da privacidade de seus clientes. Mas, isso pode também gerar um grande problema à sociedade. No caso dos usuários que utilizam o sistema para praticar crimes contra as pessoas. De certa forma estaria promovendo também o aumento na criminalidade? Todos os criminosos passarão a usar os produtos da Apple, correto? Como o FBI ou outro órgão do governo iria nos proteger desses usuários que se aproveitam do sigilo para ficarem no anonimato e praticam os seus crimes cibernéticos? Quem irá nos proteger? Como o debate sobre a privacidade e a segurança continuará e sem um final, a Apple se mantém firme em sua dedicação à proteção dos dados dos seus usuários. Com o seu compromisso com o seu usuário, a Apple deu um forte exemplo para outras empresas de tecnologia e mostrou que a privacidade do usuário é da maior importância. Isso foi demonstrado quando o FBI exigiu que a Apple criasse uma opção para desbloquear o iPhone de um atirador, no caso San Bernardino. Um monitoramento não significa que as vidas seriam poupadas naquele momento. Mas poderiam ajudar nas investidas do FBI e tentar de alguma forma ajudar a poupar vidas? Já que, nesse caso em específico, morreram 14 pessoas.
Apesar da intensa pressão, a Apple recusou, alegando que isso seria uma violação da confiança de seus clientes e abriria o caminho para uma vigilância governamental em massa. Os acontecimentos do caso San Bernardino são um lembrete de que a Apple é uma empresa que leva a sério a privacidade e a segurança de seus clientes, e sempre os colocará em primeiro lugar. A questão de saber por que o FBI precisava de uma exceção à vigilância ainda permanece. Para alguns, como Edward Snowden, afirmaram que isso era um tipo de estratégia da empresa para estabelecer uma vigilância governamental de massa. Será que a longa história do compromisso da Apple com a segurança e a privacidade de seus clientes está prestes a chegar ao fim? A empresa começou a considerar um sistema de chaves criptografadas, que permitiria aos governos o acesso aos dados dos usuários em determinadas circunstâncias. Você confiaria? Lembrando que existem outras marcas de celulares que pertencem ao governo chinês há muito tempo. E você aí nem se deu conta disso, correto? O que vocês acham disso? Concordam ou discordam da sua privacidade sendo invadida dessa maneira?